Conexão Clube Tambaú. Em dia com a saúde. Às 7h11, a gente vai destacando que com o aumento da expectativa de vida do Brasil e do mundo, a pergunta que se impõe é: como viver melhor e não apenas mais? Ou seja, não adianta viver muito se você não tem aquela qualidade do tempo que você está vivendo. O envelhecimento já não precisa mais ser sinônimo de limitações. Pelo contrário, pode e deve ser uma fase cheia de saúde, autonomia e propósito. Sobre isso, nós vamos conversar agora com Kate Sulamita, nutricionista e especialista em geriatria. Muito bom dia, doutora Kate. Muito bom dia aos ouvintes, bom dia, Sil, bom dia, Erli, Poliana. Prazer estar aqui com vocês. Pergunta de $1 trilhão, né? Porque dinheiro não compra vida, né? Doutora, essa pergunta de $1 trilhão, de $1 bilhão aí, como viver mais hoje em dia? Pois é, de $1 trilhão mesmo. Então, estudos saem todos os dias tentando descobrir qual o segredo da longevidade, né? E aí a gente precisa entender também como é que a gente envelhece. Então, o que é o envelhecimento? Envelhecer nada mais é do que aumentar os níveis de radicais livres ou processos oxidativos no corpo. E aí a gente vai passar a vida inteira tentando bloquear ou diminuir esses processos oxidativos. E a alimentação é uma chave para diminuir esse processo de envelhecimento. Mas, doutora, na verdade, diminuir, desacelerar, né? Não tem um povo que vai numa contramãozinha da história? Vai. Tem um povo, principalmente no interior. Eu vou colocar na minha família. Meu avô tá com 96 anos. Sempre comeu bastante. É gordo. Bebia nas antigas, deu uma fumadinha nas antigas. Ou seja, ele nunca foi regrado. Já minha avó, que era regrada, foi mais cedo que ele, mas também ela foi com 97. Não foi cedo, né? Foi antes dele, Não foi tão cedo. Viveu 96, tá beirando 96. Eu queria ir perto desse É porque ele era mais novo que ela, entendeu? Considerando que a nossa expectativa de vida não é nem 85 ainda, ela passou do... Não, foi bacana, mas ela era mais regradinha. E ele, mais desmanteladinho. Qual o segredo desse sucesso, hein? O segredo do sucesso, a gente tem... As questões genéticas é uma chave. Mas os hábitos também é uma outra chave. Inclusive, as atividades de vida diária mesmo. Então, hoje existem algumas séries que retratam os povos mais longevos do mundo. E esses povos mais longevos, geralmente, são as pessoas que têm uma atividade de vida diária mais intensa, né? Que trabalham muito todos os dias, que caminham todos os dias, que se abaixam, que se levantam, né? Então, são mais autônomos. Então, aquelas civilizações em que as pessoas precisam ir ao trabalho caminhando, por exemplo, elas geralmente são mais longevas do que aqueles que precisam ir de carro para o trabalho, né? A gente vê uma expectativa do Brasil que vem crescendo, né? De Sim. vida no Brasil. E na contramão, ou seja, a gente diz, olha, no Brasil a expectativa de vida está crescendo daqui para lá. Aí na contramão de lá para cá vem a nossa alimentação hoje é diferente dos nossos pais. Eu acho que era até mais saudável antigamente, Sim. não sei. Hoje tem muito produto industrializado. Hoje tem um estresse diário do trabalho, a conectividade na internet, no celular. Não é uma contramão, não, doutora. O brasileiro está vivendo mais com esse monte de... É como se eu estivesse nadando no rio com um bocado de pedaço de pau vindo de lá para cá. A gente está nadando. Mas como é que a gente vai viver mais, né? Se é com qualidade? Tem essa reflexão. Então, a expectativa é que em 2035 sejamos o 6º país com o maior número de idosos do mundo. E em 2022, o Nordeste teve a natalidade mais baixa do mundo, do Brasil também. Então, aqui no Nordeste, a gente ainda tem uma expectativa maior, porque em 2022 nasceram menos pessoas aqui, né? Mas aí é isso, a gente tem vivido mais porque a medicina avançou, porque nós temos mais acesso à saúde, à medicação, a tratamentos mais modernos. Mas como é que a gente vai envelhecer? Será que a gente vai envelhecer aos 97 caminhando? Ou a gente vai estar com 97 em cima da cama, precisando que alguém... Só esperando a hora. Isso, precisando que alguém nos alimente, troque nossa roupa, né? Tudo que eu não quero na minha vida Ficar dependente. Para a gente não chegar a esse ponto de se tornar um dependente, né? Ter idade sem qualidade de vida. Primeiro passo, vamos lá, primeiro passo. Passo 1 hoje. Passo 1, a alimentação. Em que momento pensar nisso? Em que momento? A alimentação ela já é importante na geração da vida, porque a mulher antes de engravidar ela já precisa de nutrientes importantes para desenvolver o embrião, né? Ferro, ácido fólico, já começa na geração da vida.
Depois, a manutenção da vida é importante pelos nutrientes também. E até ao morrer, nos cuidados paliativos, nas últimas horas de vida, a alimentação é o último cuidado que a gente retira do paciente, antes da Ou morte. seja, antes de nascer era a alimentação. Na vida, alimentação. Alimentação. E vai morrer a É alimentação. a alimentação, é o ponto 1, é a chave. Pra Porque mim- sem nutriente a célula não vive. Eu tô olhando pra você pensando nisso mesmo. Não, realmente. Você é eu cachorro e eu vela sou, preta. eu não chego, eu não, Cachorro e vela eu não preta. chego A gente nem na exemplo Copa do ninguém, Mundo ano que vem, não, do jeito que eu tô, não. Do jeito que eu tô... Vai sim arrumar que eu- isso, né? Sim que eu... Mas, doutora, tudo é uma questão de equilíbrio, né? Aí vamos dizer assim que a pessoa, né, é meio desmanteladinha. Mas como é que pode melhorar? Quais são aqueles alimentozinhos que você vai inserindo aos pouquinhos ali e com o tempo você vai ali vendo que, ó, a pele tá melhor, o cabelo também, eu tô mais disposta Doutora, hoje. E eu vou complementar a Poli na mudança de alimentação. Muda devagarzinho ou já vai de vez? Radical. Então, deve ser criado esse hábito desde o começo da vida. Mas quando a gente desmantela no caminho, É. a gente, né, tem que voltar aos eixos. Então, para quem é muito difícil, por exemplo, tirar o açúcar, né, porque ele veio com a modernidade, os alimentos palatáveis vieram com açúcar. Então, a gente vai tirando aos poucos mesmo, vai mudando, tentando sentir o sabor natural dos alimentos, que essa é a ideia. Isso eu já consigo. É conseguir Café sem sentir açúcar isso. e Aí tal, todo eu mundo já tomando consigo. cafezinho, tá? Não, Quem mas tá com açúcar? Esse daí Tá tá com- tudo com açúcar que ele trouxe com Esse açúcar. aqui mas eu tá tô com sem açúcar, não. Esse aqui tá mel, botar aqui Eu uma tô- pra abelha. mim já tá dentro. ruim. Não. Pra mim, sim, tá ruim, assim. Mas a gente tá tomando porque tá com frio. Pra João Pessoa frio, né? Então, é tentar ir tirando aos poucos mesmo. Então, tentar usar alimentos o mais natural possível. As frutas sem suco. Então, tentar fazer o suco da fruta, porque aí você consegue sentir esse alimento. E ir reduzindo gradativamente o uso do açúcar, do sal, que intensifica sabor. Então, a gente está acostumado a sentir o sabor das coisas muito aguçadas pelos realçadores, que é o sal, o açúcar, Entendi. né? E é um costume, né? E é um Eu lembro costume. que quando eu comecei a tomar, não sei se com você foi assim, Sil, café sem açúcar, ai meu Deus, eu tomava, dava uma travada, eu digo, mas eu vou insistir nesse negócio aqui devagarzinho. Vai saindo, Aí essa já a tem gente uns tem que 2, tentar. 3 anos que, é assim, aí quando eu tomo assim, ó, já é estranho. E Já às vezes é uma memória afetiva, por exemplo. Eu tomo chá, gosto de chá, mas eu tenho a memória da minha avó fazendo chá com açúcar. Então, açúcar. eu ainda tenho dificuldade de tomar chá com açúcar porque é uma memória afetiva. Era de quando eu era criança, eu tomava chá Eu com já não açúcar. tomo, Eu não. diminui a quantidade, né? Por Isso. exemplo, eu botava 3 colheres, aí passei a botar 2 colheres, depois uma, até chegar em E eu cheguei ao Então, ponto, você vai assim reduzindo aos também, poucos, gradativo é. e depois com adoçantezinho. Aí Isso. agora sem nada, né? É. Agora não, depois de um bom tempo sem nada. A Carla, lá dos Expedicionários, mandou pra mim aqui, ó. Esses polivitamínicos que vendem em farmácia, aquilo ali funciona? Então, Ela fala pra avó dela, né? muitas vezes não funciona, né? Esses polivitamínicos que tem, né? Como é que se tem uns. Não sei o que, mas lá. Diazê, Esses aí que tem 5. Quais são as vitaminas que a gente precisa que tem pra ter nesses negócios aí? Pronto, Nesses então na verdade, compra muitas suplemento. vezes não... Centro? É uma marca, deu eu a disse uma marca. Não, Foi. esqueça a marca. Mas de AZ, vitamina de AZ, né? Uhum. Zinco. Então, muitas vezes não é muito importante o polivitamínico. A gente precisa saber qual é o nutriente necessário específico. Para aquela, Para por isso que tem que aquela procurar no médico. condição, isso, para aquela condição. Quando muito bem orientado, vale a pena investir numa vitamina D, num complexo B, numa B12, no ômega 3, que é um nutriente essencial, principalmente para pessoas com mais de 60 anos. Então, a gente precisa acertar nesses nutrientes, porque o excesso de vitamina também não é bom. Doutora, eu percebo um excesso de creatina em todo Tá, o público. Por exemplo, e a gente tá falando do público idoso também. Minha mãe é uma jovem idosa que tem 64 anos, hiperativa. Se ela não estiver me ouvindo agora, é porque ela tá na academia. Ai, que ótimo. É treino, é câmbio que ela joga, enfim. Muito bem. E ela tá tomando creatina também. Por conta própria. Não, ela foi ao médico, tudo que ela faz é prescritivo, glória a Deus. Mas assim, a gente sabe que nem todo mundo faz isso, né? Qual a importância, né, da creatina nessa movimentação? Existe de fato, né, uma melhoria nas atividades com o consumo da creatina e como deve ser feito, obviamente, né, sob o auxílio de um especialista? Então, a creatina junto com o whey são os suplementos mais estudados do mundo, mais seguros também. É um suplemento bem seguro de ser utilizado. O objetivo da creatina, a princípio, é fornecer um suporte energético, né? Ela dá energia para que a gente tenha mais força na hora de executar as atividades. Ela vale a pena ser utilizada em idosos? Vale, principalmente em idosos ativos que praticam atividade física, exercícios de força principalmente.
Agora, existe aí uma divulgação exacerbada da creatina em que as pessoas não têm hábitos saudáveis nenhum e suplementam creatina aguardando um efeito sobrenatural dessa creatina. Provavelmente não vai acontecer. Né? Porque ela é um conjunto para dar de mais fatos. energia. Ela vai lhe dar mais força, ela vai aumentar a creatina fosfato dentro da sua célula, vai lhe dar força nos primeiros segundos do exercício que você realiza. Fora isso, tem uns outros benefícios cognitivos que têm sido mostrado alguns estudos, mas ainda não é nada que vai mudar muita coisa, tipo, vai diminuir o risco de uma demência. Se tiver uma genética forte, não. Mas ele vai lhe ajudar a ter mais vitalidade na hora de executar uma atividade física. Doutora, se a pessoa é sedentária, não deve Eu vou tomar, entrar então. na creatina, já decidi. Não. Amigo, mas aquela acabou... Amigo. Não tá fazendo nada, Tá vai vendo pra a, creatina tá vendo a esperando o imagem ali milagre. do Romo? Isso, o Romo pelo menos tá indo pra natação. Aqui só olha os meninos da natação. Faz 3 meses que a mulher paga na academia, eu fui 3 dias. O plano é anual. Eu só fui 3 dias até Conheço agora. casos assim. Aí, Doutor- aí creatina. Creatina não vai ajudar. Não, vai não, vai dar errado, né? Vai. Doutora, a senhora é nutricionista, especialista em geriatria. A gente fala que o Brasil está crescendo o número de... Ei, se eu tá tirando onda contigo, aqui a quinta série tá hoje, tá gritando entre a Hoje gente. tá. Disse que é cretina, né? Creatina não. Viu falando aqui sobre a senhora é nutricionista, especialista em geriatria. A gente fala que o Brasil, 2000, daqui a alguns anos, vai ser o 6º país com mais número de... O Brasil, a rede pública brasileira, está se trabalhando para isso. Profissionais do quilate da senhora. Aquele que está me ouvindo aqui, que não tem condições de ir numa consulta particular. Como é que está o nosso Brasil? Está sendo trabalhada a parte pública, né, para essa chegada que vai ser assim, repentina. Não vai ser repentina. Vai mesmo. Na verdade, não, né? O Brasil, ele sempre chega um pouco atrasado nas coisas, infelizmente. A gente ainda tem um déficit muito grande de serviços de saúde voltados... A gente não tem serviços de saúde voltados à pessoa com 60 mais. A gente não tem. Então, hoje, os serviços de saúde são muito inflados. Embora a gente tenha um serviço único de saúde, que é o SUS, que ele trabalha muito a prevenção, mas as políticas ainda são frágeis no sentido de prevenção à doença, porque a gente deveria estar prevenindo doenças crônicas, porque se a gente vai ter idosos daqui a 30 anos... Muito naturalmente a gente vai ter mais hipertensão, mais diabetes, né, mais doenças crônicas. E aí a gente precisa prevenir essas doenças. Então, políticas de combate a essa disseminação de alimentos ultraprocessados e processados, prevenção ao sedentarismo, né, mais projetos de atividades nas praças, isso tudo ajudaria a um envelhecimento mais ativo e saudável. E para aquela pessoa que está me ouvindo agora, que não tem condições de pagar um nutricionista, qual seria aquela alimentação básica que a senhora... pouco tempo aqui ele dizia, não, isso aqui é bom, evite Não pode isso. deixar de ter manhã, tarde e noite. E evite isso, por exemplo. Aqueles alimentos são básicos mesmo, como ele falou, porque a gente sabe que tem gente que não tem condições. E é básico, gente. Ser saudável não é difícil. É mais fácil do que você comer ruim. Então, comer o que é de verdade. É comer alimento que é da terra, é comer fruta, comer verdura. É desembalar menos e descascar mais. É aquela frase típica. Então, é comer comida de verdade e evitar os processados e ultraprocessados. Eu tenho uma dúvida do ovo, porque quando eu era criança, falava muito do ovo, que o ovo não podia comer muito, e hoje em dia manda comer 2 ovos de manhã cozido e não sei o que, barará, 2 de tarde, 2 de noite, e hoje a gente vive a era do ovo, né? Aí eu queria saber, né, no que Foi lá em isso... casa, eu com o ovo, com essa mulher. Direto, mas na minha época, quando eu era criança, tô com 40, na minha época falava-se principalmente pra mulher, questão de hormônio, vai crescer os peitos, o que, barará. Como é que funciona, doutora? É bom para quem quer envelhecer bem também? Ótimo, é um suporte proteico muito bom, o ovo. Tem muita vitamina lipossolúvel, vitamina E, vitamina D, vitamina K, né? E muita proteína. Então, o ovo é importante. Antigamente tinha esse mito de que o ovo aumentava o colesterol. Não tinha isso, Acho que é porque a gema vermelha... Tinha que comer só a clara, descartar a gema, né? Isso, aquela gema amarela, né? E aí muito relacionada à gordura. Tem gordura sim. Mas é muito melhor você consumir 10 ovos num dia do que você tá consumindo uma carne, aquela carne de hambúrguer ultraprocessada, aqueles nuggets que são vendidos no supermercado, né? Então é muito melhor você estar consumindo ovo, carne de uma procedência natural do que esses processados. O air fry funciona em casa, tira a gordura. É bom. Não, ele não tira gordura. A geração air fry, né? A geração air fry, não, porque ele joga...
Você passa tudo no air fry, porque você coloca uma bisteca no air fry, aquela gordura fica lá embaixo, a gente fica olhando, meu Deus, isso aqui via pra É dentro da uma gente. falsa sensação. Não, na verdade ele vai diminuir a gordura da produção do alimento. Então, quando você vai usar o air fry, você não é necessário inserir mais gordura para fazer aquela fritura. Fritar no óleo, vamos dizer assim. Isso, não é uma... Né, a gente chama de fritura úmida, né? Você vai secar a gordura, então ele vai ficar mais um pouquinho, vai seco e você não precisa inserir mais gordura ali, aumentando caloria, né? Mas ele tá querendo dizer o seguinte, que quando a gente vê, né, Erli, aquela cama de óleo lá embaixo assim, ali, que a gordura aqui queimou. Aquilo ali ia pra dentro da veia. Chega, bata aqui. A gente não tá falando de botar um peitinho de frango, né, Frai? A gente tá falando de botar uma bisteca gorda. Aí quando pensa que não, a gordura derreteu e ela tá ali Você embaixo. bota uma coxa sobre coxa, você vê que fica um litro de graxa lá embaixo, aquilo ali vai pra dentro da veia. Aí ele quer saber se é menos ruim. Com certeza, Não, sem não, dúvida, sem aquilo ali dúvida. Geração air fry. 7h27 agora, isso aqui foi uma aula, eu queria ter mais tempo, viu, Poliana? Isso, eu adoro isso aqui, porque a gente vai tirando as dúvidas assim, que são as dúvidas do nosso público ouvinte, né, Erli do povo. Isso, e qual a mensagem a senhora deixaria para essa geração que tá chegando, batendo na porta aí? Só um minutinho, Erli, Tá. que Mário tá na linha, quer fazer uma Mário? pergunta, não é isso, Sil Batalha? Pode ser? Mário tá na linha. Alô, Mário. Bom dia. Ó, doutora, tudo é saúde. Eu gostaria que a senhora, por gentileza, me ensinasse um remédio para aumentar a testosterona. Porque eu vi uma pesquisa na Europa e outra coisa, e aumentar o bigolim. O quê? Mário. Bigolim pequeno não. Me ajude, por favor. Tem alguma alimentação? Obrigado, Mário. Tem alguma alimentação que ajuda, assim, esses de melhor idade, aí, tchau. Do jeitinho dele, Amendoim. mas, né? Amendoim, É. a ostra, dizem que tem uns alimentos afrodisíacos. Mário, eu acho que já é da terceira idade, né? Mário tá deixou a precisando. idade dele não foi? Mário tá precisando. Mas eu acho Não, que deve ser. mas ele tá precisando, doutor, ele tá precisando. Tá precisando. Tem alguma coisinha assim pra apimentar, doutor? Hoje é sexta, né? Então, infelizmente a ciência diz que não, sabe? Embora o mercado divulgue vários produtos. Ô, Mário. Doutor? Então Mas a amendoim gente não? tem... Não, é mais assim... A ostra não? Não. Mas sabe o segredo? Vida ativa. Vida ativa. Atividade física. Mário. Atividade física é o maior estimulador que a gente pode ter. Só não corra nu, Mário. Ei, Mário, beijo pra tu, doutora. Muito obrigado. Obrigada, gente. Até a Foi próxima. um prazer Vai batendo estar na com porta vocês. aqui, tá? É isso, agradecendo aqui a participação da nutricionista e especialista geriatra Kate Sulamita. Quero segui-la nas redes Instagram. sociais. Qual o seu Instagram? Agora mesmo, pra todo mundo seguir, Por doutora. favor, gente. Kate_Sulamita. Kate, o Kate é K-E-Y-T-H. E o Sulamita com 2 T's. K-E-Y-T-H. Sulamita com 2 T's. Manda pra mim no Instagram, manda o link pra mim que eu vou seguir também. Já Vou tô seguindo.